Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo numa obra incrível, As Cartas a Lucílio, do filósofo estoico Sêneca. Para quem talvez não lembre, Sêneca foi uma figura e tanto lá na Roma Antiga, né? Filósofo, escritor, conselheiro do Nero, uma vida, assim, bem intensa, e que acabou de um jeito bem trágico, né? Com aquele suicídio forçado. Mas ele deixou esse tesouro, as 124 cartas para o amigo Lucílio, escritas já no fim da vida. Muita gente considera a obra máxima dele, um verdadeiro guia prático de estoicismo. E para explorar isso, a gente se baseou em várias fontes, sabe? Artigos, pesquisas acadêmicas sobre firmeza da alma, amizade e por aí vai. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender o que essas cartas de quase 2000 anos atrás ainda têm para nos dizer. Por que Sêneca parece tão atual? Vamos tentar descobrir. Para começar, a forma como ele escreveu já é interessante. São cartas, né? Um formato bem pessoal, quase íntimo. Ele mesmo. Parece que disse que queria que fosse como uma conversa entre amigos dando conselhos filosóficos para o Lucílio. A estrutura é até simples. Uma saudação no início e um vale no final. Tipo, fique bem ou mantenha-se forte. E esse formato é genial, porque torna a filosofia muito mais palpável, né? Acessível. Sêneca pega umas ideias que poderiam ser super complexas e, tipo assim, traduz em conselhos práticos num tom de diálogo mesmo. Algumas fontes até falam que ele talvez quisesse puxar o Lucílio mais pro estoicismo, Fábio. Mas o resultado final é uma sabedoria que serve para qualquer um. É quase como se ele estivesse pensando alto junto com um amigo. Faz todo sentido. E quais seriam, assim, as grandes ideias estoicas que ele mais bate na tecla nessas cartas? O objetivo principal, pelo que eu peguei das fontes, é buscar a tal tranquilidade ânime, né? A paz de espírito, a serenidade, usando a razão e a virtude como guias. E tem um conceito que eu achei muito forte, que é o de firmeza de alma. É tipo construir uma fortaleza interna para aguentar o tranco da vida. Exato. Mas olha, é importante não confundir essa tranquilidade com apatia, com não sentir nada, sabe? O estoicismo, especialmente o de Sêneca, busca superar as emoções destrutivas, aquilo que eles chamavam de apatia. As fontes deixam isso bem claro. Não é ser indiferente, é ser invulnerável ao que te faz mal, às paixões que tiram seu equilíbrio. É um estoicismo muito humano, na verdade. Aliás, Sêneca até diferenciava um pouco a visão dele. Para ele, o sábio sente o golpe da adversidade. Sim, não é um robô, mas a força interior dele ajuda a superar. A força está em lidar com o que se sente, não em negar. Entendi. Isso me leva direto para um dos temas mais famosos dele, o tempo. Aquela frase é quase um soco no estômago, né? Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito. Como ele via esse desperdício todo? Parece que ele criticava muito a gente se perder em, sei lá, luxos, distrações, correr atrás de coisas que no fundo não importam tanto. Totalmente. E a sacada principal aqui não é só sobre gerenciar o tempo, como a gente pensa hoje em dia, tipo, com planilha e tudo. É mais profundo. É sobre reavaliar o tempo. Entender que boa parte da nossa ocupação é, na verdade, um desperdício trágico do único recurso que não volta. Para Sêneca, viver de verdade exige essa consciência da finitude e um foco no presente, sabe? Na qualidade do agora. É aí que a gente tem algum controle. Como ele mesmo disse, né? A duração da vida não depende dele, mas viver de forma nobre, sim, isso está na mão dele. Falando em coisas que a gente não controla. Como ele aconselhava o Lucílio a lidar com as dificuldades, com as porradas da vida? Aí a gente volta para aquela ideia da firmeza de alma, imagino. Fortalecer o interior, já que o exterior é imprevisível. Oportunidades para exercitar a virtude, para mostrar a força de espírito. Tem aquela história famosa do filósofo Stilbo, né, que perdeu tudo, pátria, filhos, esposa num incêndio, e o que ele disse: todos os meus bens estão comigo. Um insight poderoso é esse, a verdadeira riqueza, sabedoria, virtude, isso ninguém te tira, está dentro de você. E essa ideia de autossuficiência levanta uma questão bem interessante sobre relacionamentos, que Sêneca também trata ao falar de amizade. Pelo que as fontes indicam, especialmente lá na carta nona, o sábio estoico se basta, né? Sapiens ipso esse contentus. Então, por que ele precisaria de amigos?
Não parece um pouco contraditório? É uma ótima pergunta, e a resposta de Sêneca é bem surpreendente, na verdade. Ele diferencia bem a visão estoica da de Epicuro, por exemplo. Não se trata de ter amigos por utilidade, tipo, para ter ajuda na doença ou na pobreza. Para o estoico, o sábio deseja amigos para poder exercer a amizade, que é uma virtude em si. Ele quer ter para quem ser bom, a quem se dedicar, entende? Sêneca até cita outro filósofo, Hecato: se desejas ser amado, ama. Buscar amigos só por conveniência é rebaixar a amizade a um mero negócio, como ele dizia. A amizade verdadeira é um estímulo natural, algo que brota da nossa essência. É menos sobre o que você ganha e mais sobre quem você se torna ao ser amigo de alguém. Entendi. É uma perspectiva bem diferente do que a gente costuma pensar. Agora, falando do Sêneca pessoa, né? As fontes sempre mencionam que ele era um homem muito rico, vivia ali no centro do poder romano. Como é que ele conciliava isso com essa filosofia toda de desapego, de que a riqueza interior é que importa de verdade? Ele aborda essa aparente contradição? Sim, ele aborda. A visão dele, segundo os estudos, era que a riqueza em si não é o mal, desde que, claro, obtida honestamente. O ponto crucial para o estoico não é ser pobre, mas sim não ser escravo da riqueza. Estar pronto para perdê-la a qualquer momento sem se desesperar. Tem uma citação dele que resume bem isso. Pobre não é quem tem pouco, mas quem anseia por mais. O limite é ter o necessário e o suficiente. A felicidade real não vem do dinheiro ou do poder, mas de uma mente equilibrada, da razão, da virtude. Ele até usa uma frase de Epicuro para reforçar isso. Olha que interessante. Miserável é quem não se julga felicíssimo, ainda que governe o mundo. É um eco daquela ideia de que sabedoria e paz interior não se compram, né? Se conquistam. Se conquistam. É isso. E, claro, ele reflete muito sobre a morte, sobre a nossa finitude. Aceitar a mortalidade parece ser fundamental para viver bem, segundo ele, e como a gente falou no início, a própria morte dele, forçado ao suicídio, marca muito essa reflexão toda. Sim, e esse é um tema bem complexo. Algumas análises acadêmicas que a gente viu exploram como Sêneca encarava a morte voluntária dentro daquele contexto romano e estoico. Naquela época, e para essa filosofia, o ato podia ter outras conotações, sabe? Ligadas à liberdade pessoal, à manutenção da dignidade diante de uma doença incurável ou de uma tirania que era insuportável. Não se trata de endossar, claro, mas de entender as perspectivas filosóficas e sociais daquele tempo. Podia ser vista como uma forma de afirmação final em certas circunstâncias extremas. Uau! É muita coisa para refletir mesmo. Afinal, o que faz essas cartas a Lucílio serem tão poderosas ainda hoje? Porque elas continuam conversando com a gente depois de tanto tempo. Eu acho que é uma combinação de fatores, sabe? Primeiro, a sabedoria ali é muito prática, muito aplicável ao nosso dia a dia. Segundo, o formato de carta torna tudo muito pessoal, muito acessível. Não é um tratado filosófico pesado. E terceiro, os temas são universais. Tempo, amizade, como lidar com a dor, a busca por sentido, a morte, são questões humanas fundamentais, né? Num mundo como o nosso, cheio de distrações, de ansiedade, Sêneca oferece quase um manual para encontrar mais serenidade, autodisciplina, aceitação. É uma leitura que inspira a gente a encarar os desafios com mais sabedoria. Então, a pergunta que não quer calar: vale a pena ler Sêneca hoje? Com certeza, é uma obra indispensável para quem busca autoconhecimento, resiliência e, quem sabe, uma bússola moral para navegar essa vida moderna tão complexa. É uma jornada filosófica que enriquece muito. Para a gente terminar, então, fica aqui uma provocação para pensar. Inspirada nessa discussão sobre amizade, Sêneca defende muito a fortaleza interior, a autossuficiência do sábio. Mas ele também fala desse estímulo natural para a amizade, para a conexão. Como é que a gente pode equilibrar na nossa própria vida essa força que vem de dentro com a nossa necessidade, talvez igualmente natural, de pertencer, de construir laços verdadeiros com outras pessoas? Fica aí a reflexão.
Bom, esperamos que esta exploração das cartas a Lucílio tenha sido inspiradora para vocês. Para mais mergulhos como este na sabedoria antiga e moderna, acompanhe nosso trabalho. Até a próxima.